Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Depois de termos cantado a Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versos de 1 a 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versos de 1 a 14. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Dicas para lidarmos com os sinais do tempo do fim. Dicas para lidarmos com os sinais do tempo do fim. Esse é o nosso tema. Deus, neste momento desejamos tão somente ouvir tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Por essa razão, pedimos que tu venhas falar conosco, em o nome de Jesus. Usa-me, Deus, com poder e com autoridade. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Dicas para lidarmos com os sinais do tempo do fim. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que Mateus 24 tem a ver com o ontem, com o hoje e com o amanhã. Ou seja, tem a ver com o que aconteceu e continua acontecendo com frequência e mais intensidade, e com o que vai acontecer. O que aconteceu está aí no verso 2, porque o verso 2 tem a ver com o que Jesus disse acerca do que haveria de acontecer com o templo de Jerusalém. Portanto, o que aconteceu foi o cumprimento do que Jesus havia dito no verso 2 acerca da destruição do templo em Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano invade Jerusalém, juntamente
com muitos soldados romanos e destrói o templo de Jerusalém. O que aconteceu e continua acontecendo com mais frequência, com mais intensidade? As guerras, os terremotos, fomes, falsos profetas, falsos cristos, nação contra nação. Isto vem acontecendo há anos. Terremotos, isto vem acontecendo há anos. Conquanto, na medida que o tempo vai passando, isto vai acontecendo com mais intensidade, com mais frequência. Os terremotos, as guerras, as fomes, são os sinais que evidenciam que estamos no tempo do fim. Nós não vamos estar no tempo do fim, nós já estamos no tempo do fim, porque tais coisas já acontecem. Desde que Jesus pisou aqui. O que vai acontecer? A segunda vinda de Cristo e a consumação de todas as coisas. Os discípulos, sabiamente, associam a segunda vinda de Cristo à consumação de todas as coisas. Por que sabiamente? Porque são eventos que vão acontecer simultaneamente. Jesus volta e tudo que existe hoje há de ser destituído. Irmãos e irmãs, nós temos que entender, portanto, que nós já estamos no tempo do fim. Nós já estamos no tempo em que muitas coisas estão acontecendo que evidenciam que Jesus está às portas. O nosso tema é dicas para lidarmos com sinais do tempo do fim. Nós já sabemos que nós já estamos no tempo do fim. Ou seja, nós estamos em um tempo onde terremotos, onde guerras, onde falsos cristos, onde falsos profetas surgem com frequência. A Rússia está em guerra contra a Ucrânia há um bom tempo. O Irã, há menos de 2 meses, lançou mísseis contra Israel. Há pouco tempo, um dos muitos estados do nosso país, o Rio Grande do Sul, foi apanhado por uma catástrofe natural. Muitas perdas, muitas mortes. Portanto, tais sinais acontecem hoje e vão continuar acontecendo com mais frequência, com mais intensidade. Quais as dicas para lidarmos com esses sinais que têm a ver com o tempo do fim? Primeira dica, preste atenção: não restringirmos o nosso relacionamento com Deus aos templos ou às reuniões culticas públicas ou aos cultos públicos. Vou repetir: não restringirmos o nosso relacionamento com Deus aos templos, aos cultos públicos. Eu disse que Jesus havia dito, no verso 2 de Mateus 24, que o templo que chamou a atenção dos discípulos haveria de ser destruído. Chamou a atenção porque os discípulos chamam Jesus a fim de mostrar as construções do templo. Esse templo, como disse, caiu, foi destruído no ano 70 depois de Cristo.
A destruição do Templo de Jerusalém é um protótipo do que pode acontecer com os templos cristãos hoje, como tem acontecido em todo o mundo, por causa do que Jesus destaca no verso 9, a perseguição contra os cristãos. Se há perseguição contra os cristãos, automaticamente os espaços físicos onde estes se reúnem publicamente hão de ser destruídos, como estão sendo destruídos em muitos lugares do mundo. Talvez você aqui não tenha ciência disso, porque você está em um país onde os cultos públicos podem ser realizados sem dificuldade nenhuma. Mas existem lugares no mundo onde isto cada vez mais tem se tornado difícil. Países que perseguem cristãos. Países onde cristãos não podem se reunir mais publicamente. Por essa razão, já que isto é, a possibilidade da destruição das estruturas físicas onde os cristãos se reúnem por causa da perseguição, é um dos sinais do tempo do fim, que nós não podemos nos restringir aos templos, aos cultos públicos, para servirmos a Deus, para nos relacionarmos com Deus. Vocês sabem que os judeus associavam a presença de Deus às estruturas físicas onde eles se reuniam, as tendas. Por conseguinte, as sinagogas e, por fim, o templo em Jerusalém. A gente percebe isso facilmente nos Salmos. Quando muitos salmos evidenciam, especialmente os salmos que têm a ver com o cativeiro babilônico, a saudade do salmista, das reuniões, nos lugares, nas estruturas físicas, em Israel, onde eles cultuavam a Deus. Vocês sabem que hoje também existem pessoas que associam a presença de Deus às estruturas físicas, aos espaços físicos, e só se relacionam com Deus quando estão nessas estruturas físicas, ou quando fazem parte dos cultos públicos. É quando leem a palavra de Deus, é quando oram. Isto tem acontecido, talvez, considerando você, seu relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus quando você está participando de um culto público. Porque é no momento em que você está participando de um culto público que você manuseia a sua Bíblia, que você canta alguns cânticos espirituais. Lembre-se, você está no tempo do fim. E no tempo do fim, tudo isso que hoje nós podemos tocar, podemos enxergar, isto é, as estruturas físicas onde nós nos reunimos, pode deixar de existir. Vocês sabem que os templos cristãos começam a ser construídos a partir do século IV depois de Cristo, quando o imperador Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial de Roma em 313 depois de Cristo. E o mesmo é quem ordena a construção de 2 templos. De lá para cá, templos e mais templos em todo o mundo foram edificados, foram construídos. Mas antes do século IV depois de Cristo, os cristãos não se reuniam em templos, se reuniam em cemitérios subterrâneos, nas
catacumbas. Isto por causa das perseguições. Restringimos o nosso relacionamento com Deus só aos momentos de culto. É um perigo. Por isso que o Novo Testamento desconstrói a ideia veterotestamentária, presa, portanto, à consciência judaica, de que a presença de Deus se restringia aos espaços físicos, já que Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, ele diz que não há espaço, especificamente falando, que restringe a presença de Deus, porque nós devemos adorar a Deus considerando a ideia do Novo Testamento em espírito, em verdade, em qualquer lugar. Se vier uma perseguição e nós ficarmos impossibilitados, portanto, de nos reunirmos publicamente para cultuarmos a Deus, nós não vamos deixar de cultuar a Deus. Nós vamos dar o nosso jeito. Assim como os cristãos do primeiro século. Vocês sabem que as perseguições oficiais, encabeçadas por Roma, começam a partir do ano 64, quando Nero, então, resolve acusar os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Estes, então, que até então se reuniam em suas casas, e em casa de amigos e de vizinhos cristãos, ficam impossibilitados de cultuarem a Deus publicamente, mas eles dão um jeito, de buchicho a buchicho, de cochicho a cochicho, combinavam de se reunirem nos cemitérios subterrâneos e cultuavam a Deus. Então, a primeira dica, para lidarmos com os sinais do tempo do fim, é não restringirmos o nosso relacionamento com Deus aos templos ou às reuniões culticas. Porque nós podemos ficar sem um lugar onde mormente cultuamos a Deus. Porque nós podemos ser impossibilitados de cultuarmos a Deus publicamente, já que Jesus diz que nós vamos ser perseguidos em todo o mundo. Isso vai ficar cada vez mais frequente, intenso, vai se afunilar. A segunda dica, para lidarmos com os sinais do tempo do fim, é não nos prendermos às organizações eclesiásticas. Se a primeira dica é não nos restringirmos aos templos, aos cultos públicos, a segunda dica é não nos prendermos às organizações eclesiásticas. Porque Jesus diz aqui, nos versos 4 e 5, que no tempo do fim, falsos cristos vão surgir. Aqui eu entendo que existem igrejas tidas como cristãs que não são de Cristo. Existem organizações eclesiásticas que possuem um Cristo que está preso em um pedaço de pau, que possuem um Cristo de gesso, que possuem um Cristo branco dos olhos azuis. Organizações eclesiásticas que não são cristãs, porque propagam, ou melhor dizendo, apresentam um falso Cristo, mostram um falso Cristo, um Cristo preso à sua religiosidade, um Cristo preso aos seus dogmas, um Cristo preso ao seu magistério, um Cristo preso à sua tradição, um Cristo que não tem nada a ver com genuinamente Cristo. Jesus diz para nós cristãos ficarmos atentos, porque no tempo do fim, um dos sinais há de ser, como tem sido, o surgimento de indivíduos se dizendo o próprio Cristo. E aqui nós temos o Henrique Cristo,
E no mundo nós temos inúmeros outros indivíduos que se dizem o próprio Jesus na terra. Mas eu vou mais além, porque eu entendo que além dos indivíduos que se autodefinem como o próprio Cristo, hoje, existem instituições ou organizações eclesiásticas que apresentam um Cristo que não tem nada a ver com o Cristo. Esse que disse, preso a um pedaço de pau, de gesso, que não tem nada a ver com o genuinamente apresentado Cristo pelo Evangelho. A terceira dica, para lidarmos com os sinais do tempo do fim, é não guardar no coração tudo o que ouvimos em nome de Deus, sem filtrarmos por causa da existência de falsos profetas. Verso 11. A segunda dica tem a ver com a existência dos falsos cristos. Não confiarmos em qualquer organização eclesiástica, portanto, porque muitas que existem hoje apresentam um falso Cristo. A terceira dica, não guardarmos no nosso coração sem filtrarmos tudo que ouvimos, por causa da existência de falsos profetas. Jesus diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A existência dos falsos profetas já evidencia a existência do engano e a existência de indivíduos enganados. Quantos indivíduos enganados, porque não filtram o que escutam doutrinariamente. No tempo do fim, segundo Jesus, nós temos que filtrar, doutrinariamente falando, tudo que nós ouvimos, para não guardarmos no coração o que não tem nada a ver com o Evangelho. Quantas teologias existem hoje? Teologia da prosperidade, teologia do triunfo, teologias que não se coadunam, que não casam com o Evangelho, porque a teologia da prosperidade majoritariamente ensina a ausência de sofrimento na vida do cristão. E o Evangelho nunca prometeu a nenhum cristão um paraíso na terra, uma vida confinada a jardins, a piqueniques, a parques. Não. Pelo contrário, Jesus diz aqui, vocês vão ser, no tempo do fim, odiados, perseguidos, caluniados, acusados. Isso não é de hoje, como disse, isso vem acontecendo desde que Jesus subiu ao céu. Eu acabei de dizer que Nero, no ano 64, encabeça uma perseguição contra os cristãos, porque o mesmo havia acusado os cristãos de terem colocado fogo nos 12 bairros dos 14 bairros existentes em Roma à época. Uma acusação, uma falsidade, por quê? Segundo os historiadores, havia sido o próprio Nero que havia colocado fogo em Roma. Então esse negócio de vida de montanhas russas, de parques de diversões, de jardins, por estar no Evangelho, como destaca a teologia da prosperidade, é incompatível com o Evangelho. Mas existem muitas pessoas enganadas, vivendo de acordo com o engano, porque estão dando ouvidos aos falsos profetas. Jesus está dizendo, se existem falsos profetas, existem indivíduos enganados. A dica para mim e para você, considerando isto, devemos filtrar tudo que ouvimos doutrinariamente, ou seja, tudo que ouvimos em nome de Deus, porque nem tudo que se diz em nome de Deus é de Deus, porque nem tudo que se diz em nome de Jesus, teologicamente falando, doutrinariamente falando, é de Jesus.
tem a ver com o ensino de Jesus. Quarta dica, para lidarmos com os sinais do tempo do fim. Entender que a imoralidade gera mais imoralidade, que gera ausência de amor. Entender que a imoralidade gera mais imoralidade, que gera ausência de amor. Versos 10 e 12. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus está dizendo, no tempo do fim, a iniquidade há de se multiplicar. E a multiplicação da iniquidade gerará ausência de amor. Quanto mais imoral, mais insensível ao humano, quanto mais pervertida é uma sociedade, mais insensível ao humano essa sociedade é. Quanto mais pervertida, menos preocupação com a dor do outro. Porque a preocupação não é o que vai acontecer com o outro, ou causar dor no outro, mas com o que pode me dar satisfação e prazer. Jesus está dizendo que no tempo do fim, o negócio, eticamente falando, vai ficar cada vez pior. Jesus diz que há de ser como o que aconteceu nos dias de Noé. Perversão, sexualmente falando, orgias sexuais, casamentos corrompidos. Jesus, quando diz isto, está tentando nos dizer que o que aconteceu nos dias de Noé é um protótipo do que há de acontecer no tempo do fim, como tem acontecido com mais frequência todos os dias. E vocês sabem disso? O que se via há 10 anos em um filme e assustava, hoje não assusta mais. O que se via em uma praça pública há 10 anos e assustava, hoje não assusta mais. A iniquidade tem se multiplicado. O descompromisso com a moralidade, segundo os 10 mandamentos, tem cada vez mais se tornado evidente. E por causa disso, o amor há de se tornar cada vez mais ausente. Por esta razão que a gente vê homicídios bárbaros, traições terríveis, conspirações terríveis hoje. Ausência total de sensibilidade para com a dor do outro. Jesus ensina que nós não devemos nos perder ante a brutalidade do homem bruto sem Deus. Quinta dica, para lidarmos com os sinais do tempo do fim, já que um dos sinais do tempo do fim é a perseguição contra os cristãos. Não nos prendermos à dor que pode nos envolver aqui por causa do nome de Cristo, já que qualquer dor experimentada aqui não se assemelhará à dor da condenação eterna. Verso 9, Jesus diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 13, Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A dor que você e que muitos cristãos sofreram, e você sofreu, ou tem sofrido por causa do nome de Jesus, não se assemelhará à dor da condenação eterna. Por esta razão que Jesus disse: continuem
firmes com perseguições ou sem perseguições. Vendo seus irmãos sendo crucificados, torturados por causa do meu nome, porque a dor que esses estão experimentando hoje não se assemelhará à dor que vai abater todos que estão torturando os inimigos do Evangelho, os algozes do Evangelho. Sabem por que muitos cristãos, primeiro século, segundo século e hoje, morrem por causa do nome de Jesus? Por causa desta consciência. A dor de hoje é ínfima, considerando a dor que há de envolver todos quantos têm o inferno por endereço eterno, como residência definitiva, como casa definitiva. A dor de hoje, o inferno de hoje, que são as complicações relacionadas à nossa existencialidade, é microscopicamente falando, pensando na dor que há de envolver os que não estão em Cristo na eternidade. E Jesus então diz o seguinte: vale a pena perseverar até o fim. Vale a pena romper com as correntes do sofrimento. Vale a pena romper com as correntes das perseguições. Vale a pena romper com as correntes da dor, existencialmente falando, materialmente falando, considerando que nesta existência dificilmente nós vamos viver sem dor, porque essa existência foi amaldiçoada, e a maldição há de se findar com a consumação. Por esta razão que vale a pena. Todas as vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que eu penso em retroceder, em dar um passo para trás, o que vem na minha mente é o que aguarda todos quantos não estão em Jesus: a dor, o sofrimento eterno. Vocês sabem que Deus fez com que pessoas sentissem no mundo de hoje o sofrimento possível eterno. Isto porque quando Jonathan Edwards estava pregando o seu afamado sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, quem estava ouvindo sentiu o inferno, a dor, possivelmente, que poderia os envolver, e por conseguinte se renderam a Cristo. Sabem por quê? Muitos irmãos meus e seus, nossos, perseveraram até o fim, até a morte, materialmente falando, existencialmente falando, no primeiro século, no segundo século, e hoje, por causa desta consciência, a dor de hoje não se assemelha à dor que há de envolver todos que estão vivendo sem Cristo. É a dor que estes vão tentar se livrar dela, mas não vão conseguir. Estarão impregnados pelo sofrimento eterno. Estarão impregnados, envolvidos, abraçados, vestidos pelo sofrimento eterno. Eu concluo destacando que o Evangelho de Cristo será pregado em todo o mundo, como tem sido para juízo e salvação, para a chegada do fim, da volta de Cristo, verso 14. E todos os princípios das dores, os terremotos, as guerras, as perseguições contra os cristãos, fome, são sinais de que Jesus está vindo em julgamento. Esses sinais que evidenciam o tempo do fim, que causam dor,
é a voz de Deus dizendo: Jesus está voltando e vai voltar para julgar também. O julgamento hoje, o juízo hoje é parcial. É um terremoto que surge aqui e acolá e some. É a fome que surge aqui e acolá e some. É a guerra que surge aqui e acolá e some. Mas deixa estigmas, tatuagens na alma de muita gente, dores as mais variadas, sofrimento e dor. E tudo isso comunica a ideia que haverá um tempo de um juízo não mais parcial, mas definitivo, inexorável, eterno. O terremoto de hoje, as guerras de hoje, a fome e todos os outros malefícios que evidenciam o tempo do fim, porque são sinais do tempo do fim, causam dor que não pode ser assemelhada à dor da condenação eterna. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Nós não sabemos se é amanhã, depois de amanhã, ou daqui a 20 anos. Mas nós sabemos que Jesus está voltando, porque os sinais estão aí. O que comunica ou o que evidencia a sua vinda está acontecendo cada vez mais frequente. Nós temos ouvido falar de tragédias naturais nos últimos 10 anos com mais frequência, aqui em nosso país. Guerras, desastres. É o eco de um Jesus que está voltando para salvar e para julgar. Ponham-se de pé. Eu quero que você, assim como eu, se coloque diante de Deus e faça uma reflexão acerca do seu relacionamento com Deus, para você entender que se o seu relacionamento com Deus estivesse se restringindo aos momentos de culto, aos momentos de reuniões, culticamente falando, públicas, você tem que mudar. Deus amado, Deus santo, nós nos voltamos ao Senhor e pedimos que Tu venhas em nome de Jesus, capacitar-nos a sermos cada vez mais fiéis ao Senhor nesse tempo, com tantos desafios, com tantas dificuldades. Porque estamos certos de que o que aguarda os que não são do Senhor é terrível. Nós, enquanto igreja do Senhor, sabemos que o que nos aguarda é incomparavelmente melhor. E por esta razão, desejamos perseverar até o fim, até o Senhor voltar. Pois queremos estar com o Senhor, queremos ver o Senhor, queremos conviver com o Senhor por toda a eternidade. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém.